Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui para falar um pouquinho sobre a minha segunda e terceira onda da ressonância harmônica. Eu já queria gravar esse vídeo antes, mas foram tantos acontecimentos internos, tantos movimentos que eu acabei deixando para depois e agora eu senti de compartilhar com vocês. Rolou um pouquinho também de autossabotagem, sabe? Ficava priorizando outras coisas e acabava que não gravava o vídeo. Mas eu separei aqui alguns tópicos, coisas que aconteceram, que eu achei interessante nesse período, para compartilhar com vocês. Então, gente, só para reforçar, não tenho nada a ver com o trabalho do professor Hélio, né? Tô aqui só para trazer a minha consciência e a minha experiência a respeito desse assunto. Na minha segunda onda, eu pedi algumas consciências e para trabalhar algumas coisas dentro de mim, algumas crenças, e também para ampliar a visão da espiritualidade. Então, esse foi o foco mais ou menos da segunda, né? E o que eu percebi? Eu tava com bastante ansiedade em relação a algumas questões e eu começava a fazer algumas meditações, melhorava muito e ainda continua acontecendo isso. Por exemplo, o que eu percebi desde a segunda? Eu acho que no processo inteiro, mas a segunda e a terceira ficou muito claro isso pra mim. A gente fica meio que mais potencializado em determinados sentimentos, né? Se você escolhe vibrar num sentimento ruim, parece que aquilo se intensifica de maneira muito profunda. E se você tá no positivo, você também sente aquilo assim dentro de você, sabe? Ou a gratidão, ou o amor, sabe? Tu começa a sentir com mais profundidade. Então, eu tinha que ficar me monitorando, porque quando eu ia para aqueles espaços, né, em decorrência das consciências que vinham chegando, das sombras, aquele altos e baixos, né, eu percebi que ia muito rápido para o sentimento negativo, então eu tinha que sair usando alguns processos. E as meditações me ajudaram muito e faziam com que eu conseguisse alinhar a vibração de maneira mais rápida. Então, foi muito interessante essa forma, assim, de ir para um espaço e ir para o outro de maneira muito rápida. E aconteceu uma coisa muito louca, assim, no decorrer da segunda onda, que eu não consigo usar a minha lente de contato, eu comentei aqui com vocês no outro vídeo, por um bom tempo. E eu comecei a cismar que eu tava com alguma coisa no olho. Então, aqueles gatilhos já de saúde já começaram a pipocar. Eu falei, gente, mas não é possível, deve estar com alguma coisa no olho e tal. E eu não conseguia usar de jeito nenhum. Eu tinha, uma alergia, eu colocava e já começava a embaçar. E eu comecei a usar o óculos, né? Só que eu percebia que descia uma luz branca, assim, no canto do meu olho, assim, passava assim, ó, bem rápido, sabe? E eu ficava assim, meu Deus, o que é isso aqui? E eu comecei a achar primeiro que era da luz do óculos e tal, mas às vezes eu tava sem óculos e eu também via essa luz branca. E ficou isso assim por alguns meses, mas no segundo mês eu fui até no oculista ver, porque eu pensei, deve ter alguma coisa aqui relacionada à minha lente, vou dar uma olhadinha nisso pra ver o que tá acontecendo. Aí fiz os exames, tudo, não tinha nada. Quando eu vi ali que não tinha nada, que eu já tava desconfiando que podia ser alguma coisa relacionada a essa questão da espiritualidade, né, de estar ampliando a visão, sei lá, de algum aspecto, quando eu fui no médico e ele confirmou que eu não tinha nada, ali eu tive certeza que era realmente algo que estava expandindo, sabe, porque era muito interessante, eu fechava o olho ou de olho aberto e aquela luz assim do lado. Eu fui procurar, pesquisar, né, sobre isso e vi que pode estar relacionada a um contato espiritual ou, né, os teus mestres querendo se comunicar com você de alguma forma. Eu achei muito interessante e eu confirmei isso mais ainda quando eu conversei com uma prima minha que ela falou, ela tava contando os processos dela, aí eu falei assim, nossa, eu tô vendo uma luz estranha aqui no canto do olho. Aí ela, eu também tô no lado direito do olho. Eu falei, sim, no lado direito. Daí ela, eu também tô vendo isso direto. Aí eu falei, meu Deus, gente, realmente é um processo que tá acontecendo, né? Real, tá aqui. E aí eu deixei, né? E até agora, de vez em quando, ainda vejo ela, mas menos, sabe? Essa luz assim. E aí eu comecei a sentir uma profundidade, sabe? Nos meus estudos, uma profundidade de emoções, uns altos e baixos muito fortes. E começou aquele processo interno, né? Eu vejo assim que é uma desconstrução da gente mesmo todos os dias. E a gente começa a fazer tipo uma retrospectiva. Essa foi a sensação que eu tive. Eu comecei a ver todos os meus eventos, tudo que eu vivi e as escolhas que eu fiz, sabe? Como eu poderia fazer diferente. Eu comecei a perceber, tipo, as pessoas em que eu negligenciei, sabe? A minha atenção, que eu poderia ter sido melhor. Enfim, começou a vir muita consciência a respeito de várias situações. E aí foi um processo bem tenso, né? Não vou dizer que foi assim, bem tranquilo, porque teve vários momentos que eu quis sair correndo, teve vários momentos que eu fiquei triste, teve vários momentos que eu senti uma consciência muito grande. E a principal sensação, que eu já falei aqui
no segundo vídeo que eu fiz, ou no primeiro, que foi a questão, assim, de perceber muita consciência chegando como uma enxurrada, assim, sabe, de informações, uma velocidade absurda, que parecia que a minha mente não conseguia acompanhar aquele tanto de informações. Então, às vezes eu queria falar, mas o que vinha era tão rápido que eu tinha que falar na hora que depois eu não lembrava mais. Por exemplo, marquei de fazer uma live amanhã. Aquilo vinha aquela consciência, aí tava tudo ali, assim, fresquinho. Falei, gente, que isso? Como que eu nunca pensei sobre isso e tal. Aí quando eu ia fazer a live no outro dia, aquilo se perdia, sabe? Parecia uma coisa que era daquele momento, assim, informações pra mim sobre determinadas situações, sobre a vida, sobre o universo. Um processo, assim, de informação e de expansão muito grande. E aí rolou, claro, uns períodos, assim, que eu não conseguia fazer o que eu queria, me sentia me arrastando, sabe? Alguns momentos eu queria não fazer nada e deixar só a vida rolar, mas ao mesmo tempo uma autocobrança muito grande, tipo, faz. Que eu acho que tá relacionado também às consciências que eu pedi, porque eu acredito que fica ali, né, no nosso inconsciente aquilo, tipo, te chamando pra se movimentar, pra fazer o que tem que ser feito, e eu senti isso muito fortemente. E teve um episódio muito interessante que eu fui ministrar um curso, né, que eu ministro cursos de barras de Axis, entre outros mais. Barras de Axis é o que eu faço com frequência, e foi na cidade de Joinville. Gente, aquele dia foi muito diferente, porque eu acordei muito cedo para ir para Joinville, que é um pouco longe de onde eu moro. Eu moro em Santa Catarina, mas Joinville é uma cidade um pouco longe de onde eu tô, que é Tubarão. E aí eu percebi naquele dia que eu acordei assim com uma expansão, sabe? Uma conexão, assim. Eu senti literalmente que eu não tava sozinha nesse dia. E foi muito interessante porque é tipo assim, 3h30 para chegar, né, na cidade da onde eu moro, e nesse meio período eu fui assim, eu pensava assim, cara, qual música que eu posso escutar aqui que vai me expandir mais? Aí vinha na minha cabeça, e aí colocava aquela música, eu sentia uma conexão muito grande, sabe? Como se realmente tivesse alguém ali comigo e me trazendo uma energia assim muito forte de presença. Esse dia foi muito louco. Aí quando eu cheguei no curso, foi assim, um curso maravilhoso, muito expansivo, foi incrível, até chorei falando sobre determinadas coisas, assim, trazendo consciências, mas a questão mais profunda que eu achei naquele dia foi aquela presença muito forte, sabe, de alguém comigo do meu lado. E foi muito interessante porque tinha uma aluna minha que ela é médium, né, e eu não falei nada sobre sobre essas minhas sensações e tal. E depois a gente conversando, quando eu mandei alguns materiais complementares para ela veio falando que ela tinha visto, né, naquele momento em que eu tava ministrando o curso, que tinha um mentor, né, um mestre do meu lado, tava vestido de branco, que a minha aura se fundia com a dele, que ele tava com a mão no meu ombro. Nossa, foi bem emocionante e eu me emocionei bastante, até conversando com ela. Falei, caramba, cara, eu tinha certeza que eu não tava sozinha, eu senti isso muito forte. As consciências para falar as coisas sobre o curso, né, sobre as ferramentas, vinham de maneira muito fácil e muito forte. Então foi um processo, assim, muito diferente. Ali eu percebi que eu tava realmente expandindo, como eu pedi, né? Eu pedi expansão nessa parte, assim, espiritual. Claro, eu pedi contatos, eu pedi pra ter experiências paranormais, mas nada, assim, muito profundo aconteceu, a não ser isso, né? E outra situação que eu vou contar pra vocês daqui a pouco também, que daí já é da terceira onda. Mas isso foi um episódio que me marcou muito. Eu voltei daquela viagem, senti essa energia, sabe? Essa conexão. Eu conversava, assim, com eles, né, e com o mentor e tudo, mesmo antes de falar com essa minha aluna, eu já tava assim, sentindo essa conexão, daí eu dizia, eu sei que vocês estão aí, e me tragam consciência sobre isso, sobre aquilo. Comecei a falar, assim, e senti aquilo bastante forte, né. Além disso, eu senti muitos dias uma sensação estranha, assim, na boca, como se estivesse seca, sabe? Falei, gente, será que eu tô tomando pouca água? Eu fiquei me questionando se era algo relacionado a outras questões, porque olha só, gente, uma coisa que a gente tem que perceber também é que as pessoas colocam tudo na conta da ressonância, né? E não necessariamente é isso. E eu acho que é por isso que eu vi até um post outro dia do professor Hélio, lá no perfil dele no Instagram, né? Onde eles estavam pedindo atenção das pessoas para não ficar vendo muitos vídeos, né, do YouTube, porque as pessoas muitas vezes acabam trazendo a sua própria maneira de interpretar, sabe, a ferramenta, acabam confundindo tudo. Acho eu, né, penso eu que está relacionado com o fato de que as pessoas colocam tudo que é sentimento, tudo que aparece
na conta da ressonância. Por exemplo, minha vida ruiu depois que eu comecei a ressonância. Às vezes não, né? Às vezes é um processo que você já estava ali enfrentando, às vezes são sombras que já estavam na tua vida e que a ressonância trouxe luz a respeito dessa situação, ou às vezes você está escolhendo se sentir de determinada forma e não tem nada a ver com o processo da onda, ou, por exemplo, você está tendo certas sensações que não tem a ver com a ferramenta. Mas essa questão eu achei interessante porque foram muitos dias que eu senti essa sensação de boca seca, sabe? Eu tomava água e nada adiantava. Acredito que tem a ver com o processo mesmo, sabe, da onda. Esse é o processo que eu anotei para compartilhar com vocês porque eu achei diferente, sabe, estranho, nunca tinha tido essa sensação. Outra coisa que eu pedi também foi a questão da organização, né? Que eu queria me livrar de TDAH e ser uma pessoa assim com mais disciplina e tal, e eu pedi essa questão, né, de eu ter mais assim foco, e aí eu percebi que eu comecei a ter uma vontade maior de me organizar realmente, sabe, aquilo começou a ficar mais presente pra mim, aquela necessidade de arrumar, de organizar meu dia. Então acho que tem a ver também com os processos que eu pedi, né, na onda. Também ficou muito forte pra mim a sensação assim de que eu precisava trazer mais auto-amor pra minha vida, me perdoar, sair da culpa, sabe, de determinados processos que eu ainda tava na culpa achando que não tava. Então ficou muito forte isso, essa coisa de você trazer mais auto-amor, sabe, isso ficou muito forte também na segunda onda. Então foi uma coisa que eu anotei aqui pra compartilhar com vocês. E aquela voz, assim, o tempo todo, sabe, dizendo pra mim as coisas que eu precisava fazer pra melhorar a mim mesma, pra melhorar a forma como eu me sentia. Então isso ficou muito presente mesmo na segunda. Memórias de infância também vieram à tona, muitas memórias, sabe, de eu estar assim, às vezes dirigindo e daqui a pouco vinha uma cena, sabe, de algo que eu vivi. Isso ficou muito constante, foi incrível, assim, era o tempo todo umas imagens. Eu sentia a minha centelha me chamando pra vivenciar outras experiências, pra soltar, sabe, determinados pesos que eu ainda carregava, sabe, de aquele elo com o antigo eu, sabe, com quem eu fui, aquela necessidade de cortar com aquilo para que algo novo se manifestasse. Então foi ficando assim bem forte mesmo, um chamado, assim, uma cutucada muito profunda, e eu percebi que eu tinha que começar a me desprender mesmo dessas questões. E eu comecei a trabalhar isso durante esses meses também. Por isso que em alguns momentos eu me recolhi, fiquei mais na minha, tentando integrar os meus processos, entender tudo aquilo que estava acontecendo. E aí não foi um processo, assim, de manifestação. Nossa, manifestei casa, carro, apartamento. Não, foi bem processo, assim, de interno mesmo, muito profundo. Mas eu senti, assim, camadas e camadas de mim soltando para que eu pudesse realmente alinhar e escolher uma nova realidade. Então foi assim muito louco, um processo bem profundo mesmo, é como se eu tivesse mergulhado dentro de mim, mergulhado assim profundamente nas minhas sombras, para olhar para tudo aquilo que eu não estava querendo ver, e ficou muito claro tudo isso. E eu fui sentindo assim, e eu acho que a chave maior foi a quantidade de informações assim que eu recebi durante esse período, que foi assim inacreditável. Consciência, muita consciência chegando o tempo todo. Muita necessidade de abandonar o controle também, de começar a dar atenção para determinadas pessoas que eu nem falava mais, sabe? Porque sabe o que acontece, gente, no processo de expansão de consciência? Eu tinha essa visão e é muito ego. Por exemplo, assim, você tá expandindo a sua consciência, você começa a ficar mais solitário, né? Porque as pessoas, elas não compartilham dos mesmos pontos de vista, né? Às vezes tem pessoas que acham que tu tá ficando louca, porque, né, olha o pensamento que você tem sobre as coisas. E aí você começa a também não querer ir em determinados lugares, não quer ficar com as pessoas, quer conversar sobre outros assuntos, e as pessoas querem ficar lá falando de futebol ou falando mal das pessoas ou do governo e tal, e você começa a se isolar. Então eu entrei nesse processo e me isolei ainda mais, sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim mais reservada, sempre fui de poucos amigos e tal, mas eu senti que nesse processo de expansão de consciência eu fui entrando mais a fundo nisso, sabe? Me fechando, apesar de compartilhar muito no meu perfil, né? Porque eu trabalho com isso, com ferramentas de expansão de consciência, mas na minha vida fora, né, do meu trabalho e tudo, eu fui tendo uma vida muito reservada. E aí chegou nesse ponto, né, da ressonância, que começou a chegar essa coisa do amor, sabe? De você entender que isso tudo também é ego, sabe? Porque você pode deixar de frequentar lugares, né, e de repente andar com pessoas que te fazem mal, ok? Mas o quanto você tá comprando isso como uma grande verdade que faz com que você se afaste de pessoas que você pode ser contribuição, sabe? Que você gostava e de repente hoje você não conversa mais porque não compartilha o mesmo ponto de vista que você. Então isso ficou muito forte pra mim, uma necessidade de
conversar com as pessoas de novo, de resgatar amizades antigas, assim, no sentido de dizer assim, gosto de você, eu sinto sua falta, sabe? Nesse sentido, assim, de trazer de novo aquilo. E começou a me vir muito forte antigas amizades, o quanto muitas vezes eu não me entreguei como eu poderia ter me entregado para as pessoas, para as relações. Gente, olha, é intenso. O processinho intenso, meu Deus do céu. Comecei a estudar um Kybalion, né? Então começou assim, gente, a fazer muito sentido aquelas leis todas que eu tava estudando, porque eu estudo bastante expansão de consciência, eu gosto muito de ler, mas aquele livro, olha, me trouxe tanta consciência, e conforme eu ia lendo, ia pipocando, assim, babá, muita coisa. Eu falei, gente, que loucura, assim. E eu acho que a segunda onda foi um processo muito grande, assim, interno, sabe? De manifestação material, eu não senti muita diferença, por exemplo, nas coisas que eu pedi, mas eu não pedi também muitas mudanças agora, nesse período, né? Eu pedi mais a parte que eu falei pra vocês ali de expansão, de cura de alguns medos, de crenças. E na parte de material, eu pedi mais, assim, para que o meu perfil crescesse, né, de Instagram e tal, para que eu atingisse mais pessoas com o meu trabalho. Eu pedi esse tipo de coisa. E o que eu percebi? Não na segunda, mas na terceira, eu comecei a crescer o meu perfil de forma mais rápida, realmente. Mas, claro, teve um movimento meu, né? Que eu fui procurando outras formas de expandir, de mostrar minha mensagem. Então, teve muito a ver com um movimento, claro. Mas, claro, que esse movimento veio da vontade que eu acho que surgiu por conta da onda também, sabe? De escolher, de trilhar por caminho diferente. E aí eu comecei a crescer realmente o meu perfil. E continuo, né, com esse processo de trazer mais pessoas, de expandir a minha mensagem, porque eu acho que é diariamente, é contínuo isso, sabe? Outra coisa que ficou muito forte pra mim também é perceber o quanto ainda havia camadas de mim que eu não tinha eliminado, sabe? Tipo assim, o quanto eu ainda tava vivendo a minha verdade realmente. Porque no meu perfil, gente, por exemplo, no Instagram, né, onde eu compartilho consciência, até se você não me segue, quiser me seguir, é @ingrid.rizieri. Sei que algumas pessoas perguntaram no vídeo anterior. E lá eu compartilho, assim, ferramentas. Eu percebi, assim, que quando eu comecei esse caminhar, eu achei que eu tava sendo eu. E foi um processo, e continua sendo, de uma desconstrução para construir e para acessar quem eu realmente sou. E aí, nesse processo desses meses, eu comecei a, tipo assim, jogar fora camadas e camadas que ainda eu carregava de uma, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? De uma face que não era minha, sabe? De tu ainda tá caminhando por um lugar onde você tenta ser de determinado modo porque aquilo vai funcionar mais. Mesmo achando que você é você mesmo. Por exemplo, você se comporta de determinado jeito porque você acha que as pessoas vão te ver de uma maneira, te compreender melhor porque você tá sendo daquele jeito. E aí nesse processo você acaba deixando de ser você. E eu achei que eu já era eu, entende? Tipo assim, não, mas eu já sou eu, do jeito que eu falo e tal. Mas não, eu percebi que eu não falava, não entrava a fundo em determinados assuntos, porque eu ainda tinha medo de julgamento. Então, eu ainda, tipo, pisava em ovos em algumas questões. Eu ainda pesquisava e acabava fazendo de determinadas formas que não era leve pra mim. E quando não é leve pra você, não adianta, porque a gente não consegue manter aquilo, sabe? E fui percebendo esse processo interno muito grande, assim. Então eu comecei a, vamos dizer assim, a mostrar um outro lado meu que eu ainda não tinha acessado. E eu acredito que eu continuo o tempo todo, sabe? Desconstruindo para construir novamente. Eu acho que essa é a chave, né? Quebrar o hábito de ser a gente mesmo pra gente poder acessar a nossa centelha que tá ali, assim, olha, por favor, olha pra mim que eu vou te ajudar, sabe? Nesse sentido. Então essa foi a minha experiência com a segunda. A terceira eu vou resumir. Continuei nesse processo de autodesenvolvimento, né, de autoconhecimento profundo. Tive uma experiência mística que eu fiquei assim, meu Deus, que legal! Que eu achei o máximo, que foi um dia que eu dormi um pouquinho assim na sala, sabe? Eu tava cansada, era tipo 11 e pouca. Eu fui dar uma cochilada, meu marido e as crianças já tinham ido dormir. E eu fui dar uma cochiladinha assim, sabe? Porque depois eu queria estudar mais um pouco e eu tive uma experiência meio que, vamos dizer assim, uma projeção, sabe? Fora do corpo e tal. Mas é uma mistura de sonho lúcido com projeção astral, né? Eu me vi saindo lá do corpo onde eu tava realmente ali na sala
E aí eu comecei a andar, sabe, pelo corredor. Eu fui no quarto onde estava meu esposo dormindo, vi ele dormindo ali, totalmente consciente, sabe, muito louco. Vi as crianças dormindo, voltei pra sala. E aí quando eu voltei pra sala, parecia que eu tava como se fosse voando, assim. Eu passei pelo meu sofá. Eu vi duas crianças que passaram por mim, assim, me olharam. E ali eu fiquei assim, meu Deus, eu consegui, eu tô fora do corpo, feliz da vida. E no meu sentimento era de gratidão, de felicidade por ter acessado essa experiência que nunca, jamais aconteceu na minha vida inteira, mesmo querendo. E eu tava totalmente consciente de que eu tava fora. E eu lembro de pensar assim, nossa, eu preciso aproveitar o máximo aqui de informação, de ver o que eu posso fazer pra que eu possa aproveitar essa experiência, né? E aí tá, fiquei ali andando, tá, nada a ver. E aí uma hora eu voltei, tentei voltar pro corpo, assim, e eu lembro que eu deitei em cima do meu corpo e não voltava, sabe? E a sensação que eu tinha é que tinha muita energia, ela ficava assim pulsando, sabe? Pulsando, pulsando, pulsando. E essa energia não me permitia voltar, entende? Gente, foi uma experiência muito louca. Aí eu peguei e saí, falei, ok, então eu vou me divertir aqui, vou andar mais um pouco. E quando eu ver que é a hora eu vou voltar. Pensei assim conscientemente. E foi muito incrível, porque daí eu andei mais um pouco, assim, fui lá até na sacada, eu não saí de casa, né? Fiquei só dentro de casa, assim. E teve um momento que eu pensei assim, não, agora eu posso voltar, sabe? E aí quando eu pensei isso, que eu deitei em cima do corpo, eu realmente voltei, abri o olho, assim, sabe? Totalmente consciente da experiência que eu tinha tido. Então, gente, foi um processo, assim, que eu amei demais. Eu falei, gente, como eu posso ter isso mais vezes? Como eu posso ter essa experiência mais vezes? Porque foi diferente de tudo que já aconteceu comigo. Eu nunca tive uma experiência como essa. Só assim, né? Alguns sonhos muito lúcidos, né? Mas não desse jeito. E eu falo que foi um pouco de sonho lúcido porque, tipo assim, era de noite, como realmente era, né? No dia que eu fiz. Só que teve alguns momentos que parecia que era dia. Então eu acho que foi uma mistura, assim, de projeção astral com sonho lúcido, não sei. E eu lembro do rosto das duas crianças certinho olhando pra mim, assim, um menino moreninho e uma menina que olharam pra mim quando eu passei por eles, não falaram nada. E foi uma experiência muito diferente, eu amei. E eu tenho certeza que foi por conta da onda também. Isso foi na terceira, tá, gente? Na terceira. E nessa terceira agora, né, que eu tô encerrando, eu percebi essa potência, assim, né, de consciências muito forte, de olhar para aquelas situações que eu falei para vocês do passado, né, e de ressignificar muita coisa. E comecei a escolher coisas diferentes que eu ainda não estava escolhendo, sabe? Começou a vir muito forte essa necessidade de tomar decisões que eu ainda não tinha tomado, de me arriscar mesmo, mais do que eu já estava me arriscando. Eu acho que a consciência que a gente pede fica ali, sabe? Te empurrando. Igual o professor Hélio fala, você vai lá e pede uma consciência de, sei lá, Abraham Lincoln e quer ficar no sofá assistindo televisão. Não dá. Porque vai ficar aquilo te pressionando, faz, sabe? E na última, eu pedi professora Lucilena Galvão, que eu admiro muito, eu acho aquela mulher incrível, né? Filósofa maravilhosa. Eu pedi consciência do Gary Douglas e do Dr. Dan Heer, de Access Consciousness, e foi algo assim que pra mim começou a vir muita consciência também por conta disso. Pedi também, acho que Hermes Trismegisto, talvez por isso que eu gostei muito ali quando eu comecei a estudar Kybalion, né, e me integrei com esse conhecimento. E aí teve um dia que eu sonhei também com o Gary Douglas, isso faz no máximo uma semana, que foi também muito interessante, que o Gary Douglas é o criador das barras de Access, né. Eu sonhei com ele que eu tava no carro, assim, e que eu encostava, ele falou assim, vou te ajudar. Ele encostava a cabeça aqui em mim, assim, ó, e ele começava a passar tirar muita energia, assim, como se eu estivesse limpando. E o mais interessante é que nesse dia que eu tive esse sonho, foi só assim, bem simples. Quando eu tive esse sonho, eu acordei, eu tinha live nesse dia, né? E, gente, foi uma live assim que fluiu, começou a vir muita consciência, muita coisa que eu tava falando que parecia que não era eu. Foi muito diferente. E foi outra experiência que eu acredito que seja por conta da ressonância também, né? Dessa terceira onda. E assim, uma coisa que eu relaxei também é que desde a segunda onda, quando eu pedi pra eliminar um medo específico, porque eu tava fazendo uns exames assim pra acompanhar um nódulozinho no meu peito que 99,9% benigno, mas como eu já tenho esses gatilhos assim, eu comecei a ficar numa neura, meu Deus, entrei numa neurose, uma coisa, e aí eu pedi na ressonância que eu conseguisse lidar com aquilo de maneira mais fácil, pedi pra que fosse retirado, né? Claro, não saiu, mas diminuiu. E também não tinha nada demais, né? Tipo, até minha médica falou, não, mas isso aí não é nada e tal. Mas eu entrei num processo, assim, de nóia nesse período. E agora eu vejo que ficou muito mais leve, graças a Deus. Talvez por conta também desse trabalho da ressonância. O que eu
o que me desperta dessa experiência, desse trabalho, gente, é que assim, ó, a gente tem que perceber que nós estamos em constante evolução. Então, por exemplo, nesse trabalho que eu faço, eu tô sempre entregando, sabe, o que eu posso entregar para as pessoas, entregando ferramentas para elas melhorarem de vida, que eu uso no meu próprio processo e que me faz muita diferença, né? Mas, olha só, nós estamos em desenvolvimento o tempo todo. E a gente precisa se curar o tempo todo. Então, aquela coisa de achar assim, não, agora eu já estou bem. Não, eu posso ajudar outras pessoas no processo, porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, trabalho com ferramentas de expansão de consciência, então eu sou autossuficiente. Eu tinha esse ego de achar que eu não precisava de ajuda, de que, nossa, já que eu tô nesse meio, eu tenho que ter uma vida perfeita. E não é assim, gente. Isso é muito, muito ego. Todos nós estamos em desenvolvimento. A gente precisa entender que quanto mais a gente se cura, mais a gente pode auxiliar na cura do outro. Isso foi uma coisa que chegou pra mim muito forte, sabe? Sai do controle, começa a olhar para aquelas coisas que você não tá querendo olhar pra curar em você. E sair do ego mesmo, sabe? Começar a perceber que você também tá em desenvolvimento e que para ajudar outras pessoas você também tem que focar em se curar, em se ajudar. Então isso foi algo muito forte também que veio aqui na minha segunda onda. Pedi pra mudar de casa, ainda não mudei, porque eu quero achar uma casa que seja mais próxima da praia e tal. Mas também não fiz muito movimento de ficar indo atrás, então é aquela coisa, né, gente? Nada muda se a gente também não correr atrás pra fazer com que ela se manifeste. Então não posso dizer que, não aconteceu porque não foi, né? A onda não resolveu isso. Acredito que tem vários processos que eu ainda tô trabalhando internamente. E outra coisa também é que eu fiz uma leitura energética. E nessa leitura a menina falou sobre o mentor, que é parecidíssimo com a descrição do mentor que a menina me falou lá na minha aluna, que eu comentei com vocês. Achei muito interessante. Então, assim, tá vindo muita coisa. Eu sinto como se eu estivesse sendo ajudada, como se tivesse muita consciência aqui me ajudando no meu despertar e tal. Mas é sempre um processo de que a gente precisa olhar pra gente e escolher, sabe, reintegrar tudo aquilo que a gente não tá querendo sobre a nossa vida, escolher melhorar, escolher trilhar por caminhos diferentes, se arriscar, sabe, usar ferramentas para o nosso próprio processo, e aí a gente faz com que as coisas aconteçam de maneira mais rápida. Isso foi o que senti. E é isso, tô terminando a minha terceira onda agora, vou começar a quarta, vou fazer pedidos diferentes e em breve volto para compartilhar com vocês aqui novas experiências, mas está sendo um processo de autoconhecimento e de mergulho, sabe, dentro de mim de uma maneira assim absurda, muito grande. Tá sendo muito incrível, eu tô amando e vou continuar. Teve alguns dias que eu quis sair correndo, que eu quis parar tudo, mas eu falei, não, eu vou continuar. E eu fico assim, caraca, eu já tô indo pra quarta, cheguei até aqui, vou só continuar. É isso, gente, sou muito grata ao professor Hélio Couto. Eu volto a ouvir as palestras dele direto. Cada vez que eu ouço, a consciência é maior ainda, porque eu pedi também a consciência do professor. Então, até eu acredito que essa coisa do faz, que fica ali no meu ouvido o tempo todo, sabe? Uma coisa assim de movimento, possa ter a ver também com a consciência, né, do professor, de realizar, de fazer, de sair da zona de conforto, entende? E assim, as palestras que eu tô assistindo tá tendo muito mais consciência do que tinha antes. E muita cura, muita consciência. Também, assim, teve muitos momentos de eu sentir um amor muito grande, uma gratidão que expandia o peito, assim, sabe? Como se estivesse radiando por tudo quanto é lugar. Foi muito legal, algumas experiências assim também. E é isso. Eu percebo que você tem que focar, sabe? Vigiar os seus sentimentos. Senão você vai pro buraco, porque a gente fica muito, assim... É como se tivesse tudo muito potencializado, assim. Então você vai para algo negativo, você é sugado por aquilo que te engole. Aí quando você olha para outro lado, pro lado bom, você consegue expandir também muito mais. E aí é um processo de orar e vigiar e constante. Mas é um processo lindo, tô amando. E essa foi minha experiência. Compartilha aqui comigo como tá sendo a sua, que eu amo saber como que tá sendo também o processo de vocês, porque a gente vai trocando ideia, vai compartilhando. E aqui, sabe, é um lugar onde eu sinto que eu posso ser eu, que eu posso compartilhar as coisas mais doidas e loucas, e vai ter pessoas que vão pensar como eu, né, que vão ter, de repente, a mesma consciência ou o mesmo ponto de vista, e é muito legal poder ter pessoas para conversar sobre isso. Então compartilha aqui comigo como tá sendo a tua experiência também, que eu vou amar poder trocar uma ideia com você também, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Beijo!